Hoje eu estava pensando sobre o que eu poderia ensinar para os meus filhos, né? Qual mensagem eu poderia deixar para eles, como o que de melhor, né? Eu poderia deixar para eles. Qual, se fosse para mim escolher, qual seria uma coisa para mim deixar para eles? O que eu poderia deixar? Seria dinheiro, né? Talvez dinheiro com uma renda passiva para eles não precisarem trabalhar. Seria educação? Seria um legado? O que eu posso deixar para eles, né? De melhor? Porque se a gente for parar para pensar, fazer algumas perguntas da nossa vida, por que a gente vive, né? Qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, o que a gente está buscando na vida, né? Quais são essas coisas que nos faz acordar de manhã e trabalhar, o que nos move, o que nos motiva, né? Por que a gente faz o que faz, por que a gente talvez levanta às 5 da manhã para pegar um ônibus lotado para ir trabalhar, por que a gente faz isso, né? São perguntas que é bom a gente refletir. E aí, desde que eu virei pai, as coisas mudaram um pouco. Eu parei de pensar só em mim e eu passei a pensar em outras pessoas que dependem de mim, né? E nessa reflexão toda de o que deixar para os meus filhos, né? Se dinheiro, conhecimento, educação, eu resolvi gravar esses vídeos para deixar essa mensagem. Talvez eu não tô falando com você aí que tá me assistindo, mas eu tô falando com meu filho do futuro ou minha filha do futuro, né? Que vão poder ver essa mensagem aqui e lembrar de mim e entender que eu tinha essa preocupação e esse cuidado, essa vontade de deixar algo mais para eles além de coisas materiais, enfim, além de conhecimento e educação, né? E muitas vezes a gente, como pai, quer proteger os filhos, né? Não quer que os filhos sofram. Outro dia eu fui levar minha filha pra tirar sangue e que situação difícil, né? Porque é um sofrimento temporário, é algo que é bom pra ela, porque aquele exame seria bom pra gente ver como que tá a saúde, mas é algo muito difícil e muito doloroso, principalmente pra gente que é pai de ver o filho ali naquela situação, né? Porém, essa situação, esse desafio, esse obstáculo, é algo que ela vai precisar enfrentar. E não adianta eu, como pai, querer proteger o tempo todo, porque a vida, o mundo, faz parte desse processo aqui na Terra, né, de vida. Ela vai precisar sofrer e vai precisar passar pelos desafios na vida. E se eu protegê-la agora, nessas pequenas coisas que fazem parte de uma preparação para algo maior, quando chegar lá na frente ela vai estar vulnerável e não vai estar tão forte quanto ela poderia estar, né? Então esses momentos são momentos de ajudá-los e ensiná-los. E ensinar que a vida é difícil e deixar ela passar por essas dores e esses desafios pequenos, mas que para ela é grande, vai prepará-la para quando chegar lá na frente e os desafios maiores vierem, ela estar preparada, né? Eu gosto muito de uma história bíblica, que é a história de José do Egito. Eu não sei se você já ouviu essa história e conhece, mas quando a gente pega para trazer os trechos da história, é muito interessante, né? José, ele passou por muitos desafios e muitos obstáculos, né? Não foi fácil a vida dele, mas mesmo assim lá na frente ele venceu e pôde ajudar muitos de sua família, né? Vou contar resumidamente a história de José. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, porque o pai dele gostava muito dele e os irmãos tinham ciúmes. E aí ele foi vendido como escravo pros escravos, os donos de escravos lá. E a vida dele foi muito difícil como escravo. Só que ele tinha uma mentalidade, uma cabeça muito próspera e de uma pessoa muito empreendedora, eu vou dizer assim, né? Porque ele lá com os escravos, ele conseguiu se sair bem ali. E aí ele foi. Ele sempre mostrou o seu valor, independente de onde ele estava, né? Enquanto ele estava lá com os escravos, ele se saiu bem ali. Depois ele encontrou o faraó, o governador lá. E o governador viu o talento nele, achou graça aos olhos do governador. Chegou uma época que ele controlava tudo lá. Ele meio que era o administrador, o braço direito da pessoa mais importante ali no Egito, né? E ele interpretou sonhos ali do rei. E ao interpretar esse sonho, ele viu que iria ter 7 anos de